ainda. Assim que começar, eu já começo a passar os recados. Agora sim, começamos a gravar, pessoal. E eu tenho alguns recados que eu gostaria de passar para vocês. Alice, eu vi ali que tu colocou que o microfone tá estragado, sem problemas nenhum. Só vou sentir tua falta, porque tu me ajuda bastante nas correções, tu e a Júlia, né? Mas os colegas vão me ajudar, né? Pessoal, antes de iniciarmos a aula, eu quero passar os recados do nosso Halloween, né? Então, a gente já realizou algumas atividades na plataforma do Plural nessas últimas semanas. E agora, no sábado, dia 31, nós vamos ter a nossa festa de Halloween, né? Vocês viram hoje que eu coloquei lá no grupo da turma de vocês uma ajuda para escolher o nome da bruxa. Lembra aquela bruxa que fica lá na biblioteca? Então, eu fiquei sabendo que ela não tem nome. Ela é uma coitadinha, ela não tem nenhum nome, nunca chamaram ela, só chamam da bruxa da biblioteca, né? Então, a bruxa, ela aparece na biblioteca, Juliano, geralmente nessa época do Halloween. É aquela foto que eu mandei ali para vocês, né? Aquela imagem de fundo do cartaz, é a bruxa que tá lá. Eu fui lá, falei com ela, tirei uma foto e ela me contou que ela não tem nome, né? Então, a gente decidiu fazer com que uma das brincadeiras da nossa festa de Halloween fosse escolher esse nome para ela, né? Já que ela é uma figura tão conhecida da escola. Então, pessoal, no sábado, dia 31, a partir das 18 horas, a gente vai ter a nossa live de festa de Halloween, que vai acontecer aqui pelo Google Meet, tá? Vai chegar o link para vocês dessa nossa comemoração pelo WhatsApp, vocês vão entrar, né? E aí, então, nós vamos fazer as nossas atividades. Além disso, vamos ter história da Tia Michele. Tia Michele vai estar online com a gente, contando uma história. Vamos ter a teacher Ariana, que é a teacher do Fundamental 1, também vai estar com a gente, fazendo uma oficina de esqueletos, aqueles esqueletos neon, sabe? Que a gente consegue, que ele brilha no escuro. E também eu vou estar conversando com vocês e a gente vai fazer um lanche assustador, né? Aí um lanche inspirado no Halloween, que amanhã eu vou mandar os ingredientes que vocês precisam ter, né, para esse lanche. E também a teacher Ariana vai mandar quais os materiais que vocês precisam para fazer o esqueleto, tá? Não é obrigatório, já respondendo ali a pergunta da Alice, é uma comemoração para que o Dia das Bruxas, para que o nosso Halloween não passe em branco. Então, nós decidimos fazer essa live, essa festa, tá? Não vale ponto, não tira ponto, é simplesmente uma confraternização, para que nesse momento as atividades também não passem em branco, a gente consiga comemorá-las e junto, né, no coletivo, para que todo mundo também possa participar, tá, pessoal? Alguma dúvida? Uma pergunta. Fala, Marcelo. Vai ser só com o nosso sexto ano ou vai ter mais turmas? Vai ter todas as turmas. Vai ser do Castelinho até o sexto ano. Em só uma reunião? Só uma reunião. Tá? Pode vir fantasiados, que a gente vai pedir para que vocês abram as câmeras, né? Porque a gente sabe, né, Marcela, que nem todo mundo vai participar. Que dia que vai ser? Oi? Que dia que vai ser? Sábado, dia 31. Pode trazer o Mano, que está aí contigo, pintar, fantasiar o Mano também, porque a gente sabe que não é todo mundo que entra, né? Então, por mais que a gente pense assim, nossa, é do Castelinho até o sexto ano, a gente sabe que não vai ser um grande número expressivo, assim, que vai entrar, porque, né, cada um fica à vontade de participar ou não. A gente que decidiu fazer para não passar em branco mesmo. Prof, eu posso tentar fazer um desenho de Dia das Bruxas? Pode, com certeza que pode. A gente também vai dar esse espaço para vocês mostrarem a criação de vocês aí, tá? Então, com certeza. Só me diz quem é, porque eu não conheço. FRP Kurtz, quem é? É o JP, o Jonas. JP, tu, JP. Eu não sabia, Jonas. Eu não te conheço, eu te conheço por Jonas. Não, tô brincando. Sabe que eu ainda senti tua falta quando eu chamei o meu filho ali, eu digo, bah, o João Pedro não entrou ainda.
Eu chamei o meu João Pedro e lembrei de ti. Tu viu? Viu como eu lembro de ti? E olha que tu chegou na turma esse ano, hein? Ano passado tu não estava ainda com a gente. Bom, pessoal, dados os recados, tirado as dúvidas, a gente vai, então, iniciar a aula de hoje, tá? Peço desculpas aí pelo cansaço, que eu já estou com falta de ar, só de ficar falando aí com vocês, mas em seguida já normaliza, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, em seguida agora eu já passo uns exercícios para vocês e consigo respirar um pouquinho. Bom, vamos lá. Aula passada, trabalhamos com o caderno 3, unidade 1, tá? Estão vendo meus slides aí? Respondam quem tiver o microfone, por favor. Estamos vendo. Obrigada. Bom, eu passei para vocês a página 156 e 157 de tema, para que vocês fizessem em casa, mais algumas outras atividades ali que a gente vai fazendo. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida dessas atividades ou se a gente pode seguir adiante. Essa atividade não. Dessa atividade, não. Tem dúvida em outra coisa, Marcela, que eu possa te ajudar? Não. Ainda não, né? Mas tu me pergunta se tu tiver Tá bom. na hora de realizar algum exercício. E também eu sempre falo que meu WhatsApp é aberto para vocês. Vocês têm dúvida na hora de estar em casa lá fazendo um exercício e não entenderam o exercício? Me manda uma mensagem. Às vezes eu não respondo na hora. A Isabelle sabe, a Isabelle às vezes me manda uma dúvida ou outra. Às vezes eu não consigo responder na hora por estar online em outra escola. Mas assim que eu vou parando, vou tendo um tempo, eu vou respondendo, tá? Então, como aqui vocês me falaram que não tem dúvidas, a gente vai seguir adiante. Pessoal, relembrando um pouquinho sobre o que nós estávamos falando na aula passada. Na aula passada, nós estávamos conversando sobre o verbo modal can, mas que a gente já tinha visto esse verbo modal lá no ano passado. Ele é utilizado para expressar habilidades, né? Então, eu falei para vocês que tanto pode ser uma habilidade como uma permissão ou uma possibilidade. Neste caso, nós estamos trabalhando apenas com as habilidades de coisas que eu consigo fazer, tá? Que eu consigo realizar. E na unidade 2 do livro de vocês, que começa ali na página 158, a gente tem esse verbo modal na forma interrogativa, tá? Na forma interrogativa, pessoal, a gente também trabalhou com ele ano passado, lembrando que o verbo modal na forma interrogativa, ele vem no início da frase, tá? E aí a gente vai pular direto para a página 164, que é a página de exercícios para a gente fazer juntos, tá? Então, na página 164 do caderno 2 de vocês, a gente tem ali a seção de activities, ou seja, atividades, né? E a gente tem esse exercício número 1, que eu vou fazer o primeiro com vocês, para nós relembrarmos os verbos modais, o verbo can, na forma interrogativa, tá? Esse número 1, pessoal, vocês têm que colocar em ordem as palavras para que façam perguntas, tá? Então, put the words in order to make questions, ou seja, qual é a estrutura do verbo can na interrogativa, tá? A gente viu que o can a gente utiliza da seguinte maneira. Em forma afirmativa, eu uso o sujeito, eu vou colocar aqui um quadrinho para que vocês possam acompanhar comigo, tá? Aqui, esse aqui eu vou diminuir e jogar lá para cima. E a minha caixinha de texto sumiu, né? Então, vamos lá. Agora sim. Ó, can na afirmativa. Isso é tudo que a gente viu na aula passada, tá, pessoal? Can para habilidades, formando frases afirmativas. Como é que eu formo frases afirmativas? Utilizando primeiro o meu sujeito, e aí eu tenho I, he, she, it, e assim por diante. O verbo modal can, né? É a habilidade que eu quero dizer. Por exemplo, I can
dance. Eu consigo, eu sei dançar. Isso na forma afirmativa, tá? Forma negativa, pessoal, eu vou usar a estrutura muito parecida, mas eu vou negar, eu vou dizer que eu não consigo. Então, eu vou colocar I can't dance. Eu não consigo, eu não sei, eu não posso dançar, tá? E a forma interrogativa, que é o que trabalha na unidade 2, a gente inverte a posição do verbo modal com o sujeito. Então, quem vem primeiro é o verbo modal, que é o can. E aí, se eu quero perguntar para você, eu vou utilizar o you. Can you dance? Você consegue? Você pode? Você sabe dançar? Então, aqui eu tenho a estrutura da interrogativa, tá? Isso que é o que a gente está trabalhando tanto na unidade 1 como na unidade 2. E aí a gente tem este exercício da página 164, onde nós vamos formar perguntas, tá? Então, eu vou fazer a letra A e vou pedir que vocês façam a letra B e C. Vamos lá. Número 1 da página 164, letra A, letter A. Se é uma pergunta, tem que começar com can. Então, eu vou iniciar com can, que é o que tem ali, tá? Quem é o meu sujeito? A quem eu quero perguntar algo? Só tem um nome ali, que é o Joe. Ou seja, can Joe. E aí eu quero saber o quê? Se ele consegue tocar violão. Can Joe play the guitar? Ponto de interrogação, tá? Então, aqui vocês só devem fazer isso, organizar as palavras para que façam sentido como perguntas, tá? Eu quero dar 2 minutos para vocês fazerem a letra B e a letra C, pode ser? Pode ser? Sim. Ok, então aí a gente corrige a letra B e corrigimos a letra C. João Pedro? Podemos corrigir a letra B e a letra C? Sim. Sim? Vamos lá, então. Quem disse sim? Que eu não identifiquei a voz. Mariana, eu. Mariana! Como é que ficou a letra B? Can they dance ballet?
can they dance ballet? Perfect. Quem vai me dizer a letra C? Quem vai me dizer a letra C? Ninguém? Dormiram? Vamos acordar, vamos acordar. Posso falar? Letra C, quem vai me dizer? Posso falar? Pode, vamos lá. Anna can speak French. Oi? Anna can speak French. Vamos só inverter uma coisinha? Como é uma pergunta, o can vai vir primeiro. Então, can, Anna, ok? Ana com 2 N's, para ser mais lindo, né? Can Anna speak French? Só inverter a posição, tá? Sempre que eu for fazer uma pergunta, o can passa a vir na frente. Se fosse uma frase afirmativa, estava correto, tá? Seria Anna can speak French. Perfect. Como é interrogativo, eu tenho que fazer essa inversão de pronome com o verbo modal, tá? Então, can Anna speak French, ok? A última, pessoal, eu vou colocar ali, apesar de não ter pedido, mas para que vocês já fiquem com toda a correção desse exercício, tá? Ou seja, can Mary skateboard? Ou seja, a Mary consegue andar de skate, tá? Mas a Mary pode andar de skate? E aí, então, essa pergunta. Vamos fazer o exercício número 2, e aí o restante fica de tema para vocês, tá? Exercício número 2, pessoal, vocês vão completar ali o diálogo, a conversa com can ou com can't, tá? Vocês vão ler e vão tentar ver onde é can, onde é can't, tá? Mais 2 minutos e aí a gente avança para a próxima unidade para o nosso conteúdo do terceiro trimestre, ok? Let's go, guys! Vamos lá, 2 minutinhos. 13h26, 13h28. Mais 1 minuto. Podemos corrigir 2? Sim. Sim? Bom, pessoal, então vocês assistir um diálogo ali. Complete the questions and the answers with can or can't. Vocês só tinham que completar com can ou com can't, tá? Então vamos ali. A primeira, she swim. O que eu devo colocar primeiro? Can she swim?
Can she swim? É uma pergunta. Muito bem. A resposta era yes, she Can. can. Sim, ela consegue, né? Can. A outra, can ou can't? Can. Can, eu estou perguntando, né? Can they play tênis? Eles conseguem, eles podem jogar tênis? A minha resposta é no, they Can't. 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 Perfect. Próxima pergunta. You play the guitar. Como é que eu vou iniciar, então? Can. Can. Can, né? Uma pergunta. Can you play the guitar? No, I Can't. can't. Perfect. E a última. Can. Hannah and Paula paint pictures. Can. Can. Perfeito. E a resposta é yes, they Can. can. Que difícil, né? Vocês não acharam? É muito difícil, prof. É muito difícil, né? Eu acho que eu podia fazer uma prova só com isso. O que vocês acham? Não? Não precisa? Ah, mas vocês sabem que a vida não é tão boa assim, né? Nem de prova, prof. Tá, mas vocês sabem que a vida não é tão linda assim. Eu vou mandar essa página aí, pessoal, no grupo do WhatsApp ali, tá? Para quem não tá em aula ou quem não conseguiu acompanhar. Até porque tem a explicação do que é na negativa, na afirmativa, na interrogativa, para a gente encerrar por aqui esse assunto. Fica de tema para vocês este exercício aqui do homework, onde vocês vão encontrar of 9 free time activities. Vocês vão encontrar 9 atividades, tá? 9 habilidades que podem ser realizadas. E a página 165, onde vocês têm bastante exercícios para vocês colocarem can, can't, fazendo perguntas, fazendo respostas, para vocês exercitarem bem, ficarem fera no can e no can't, tá? Aula que vem eu inicio perguntando se vocês tiveram alguma dúvida para que eu possa explicar para vocês. E aí, pessoal, a gente começa um outro mundo. Um mundo onde nós não temos verbo to be nesse momento. Nós temos o simple present, nós temos o presente simples para falar de nossas rotinas, para falar de nossos hábitos, para falar de verdades, para falar de fatos, tá? E aí a gente tem esse texto da unidade 3, a unidade 3 chama-se I play computer games every day. O que será que quer dizer isso? I play computer games every day. Eu jogo jogos de computador todo dia? Exatamente. I play computer games every day. Pessoal, quando eu tenho essas expressões, esses hábitos, essa rotina, eu uso um tempo verbal que a gente chama de inglês no simple present. Esse tempo verbal é utilizado para dizer com que frequência, quais os hábitos, o que eu faço diariamente. E vocês têm um texto aqui, ó, onde está aqui para vocês, tá? Na página 166 desta unidade, que nós vamos ler qual é a rotina do Daniel. Qual é a rotina que ele tem diariamente, tá? Eu vou ler e vocês vão aí no livro de vocês marcando se tem alguma palavra que vocês não conhecem e que vocês precisam que eu explique o significado para vocês entenderem a rotina dele, ok? Vamos lá, então. Hi, I am Daniel from Dublin, Ireland. I wake up at 7 a.m. and have a breakfast. I eat cornflakes and drink hot tea. After that, I brush my teeth and put on the school uniform. I take the school bus at 7:45 a.m. My lessons start at 8 a.m. and finish at 4 p.m. I have a lunch at school with my classmates. After school, I play soccer with my friends or watch TV. I do homework, then I have a shower, I have a dinner at 8 p.m. and go to bed at 9 a.m. It's a long day,
but fun day. Ok? Palavrinhas que vocês não entenderam, pessoal? Alguma? Nenhuma? Entenderam tudo? Da onde ele é? Ele é de Irlanda. Isso. Que horas ele acorda? 7 horas da manhã. Que horas começa a aula dele? 8 horas. Que horas termina? 4 horas. O que ele faz depois da escola? Ele assiste TV ou joga futebol com os amigos. Muito bem. Que horas ele vai dormir? 9 horas. Ah, mas tá muito bom. Parabéns, Alice. É Alice, né? Sim. Yes, congratulations, Alice. Perfect. Muito bem, é isso mesmo, tá? Então a gente vai ler esse verdadeiro ou falso e vai marcar juntos se a frase é verdadeira ou se a frase é falsa, tá? Frase número 1, tá ali embaixo do texto. Daniel's from North Ireland. Falso. Falso, né? Ele é de Dublin. Então, vou fazer uma caixinha de texto aqui. Opa, me passei. Me passei. Deu. Vou fazer uma caixinha de texto aqui para botar a resposta. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Que aqui deu tilt nas coisas. Tô cansada de falar. Já vai passar. É momentâneo. Aqui. Vamos lá. Então, primeira, falsa. Daniel eats cornflakes for breakfast. Verdadeiro? Verdadeiro. It's true. He goes to school by car. Falso. Falso, né? Ele falou ali que ele pega o ônibus, ele vai de ônibus para a escola. He plays basketball after school. Falso. Falso, perfect. He goes to bed at 9 p.m. Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Então, aqui temos a resolução desse verdadeiro ou falso, tá? Pessoal, aqui não aparece, tem que ser aqui mesmo, tá? Ali embaixo, vocês começam a ter algumas imagens, tá? Tanto na página 166 como na página 167, que são essas imagens aqui, tá? Vocês podem associar com essas palavrinhas que estão em negrito no texto dele, tá? Ou seja, por exemplo, wake up. Wake up é o verbo acordar, né? Então, vocês vão ver qual imagem refere-se a acordar. Have breakfast. Tomar café da manhã. Qual é a imagem que refere-se, então, a tomar café da manhã? Brush my teeth. Escovar os dentes. E assim vocês vão relacionando as ações de rotina que estão em negrito com as imagens que tem na página 166 e 164, tá? A gente agora vai conversar realmente sobre o Simple Present, tá? Na página 168. A página 168, vocês têm uns reloginhos ali, né? Mas esses reloginhos a gente já sabe de cor ali os horários, né? It's 1 o'clock, it's 10 past 1, it's 1:15, it's 1:30 e assim por diante, tá? Então, a gente vai focar aqui na página abaixo, no exercício abaixo, onde nós temos esse texto que está aí na imagem para vocês. I do. I do é eu faço. Ou seja, quer dizer que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre as rotinas. Rotinas de quem? Da Stephanie and her brother, John. Ou seja, nós vamos falar da rotina da Stephanie e do seu irmão, John. Eles têm um dia muito ocupado. John have a very day busy. Can you complete the description of their activities? Use the verbs from the box, tá? Então, vocês têm aqui a rotina da Stephanie e do irmão. E vocês têm esses verbos. O have, vocês vão utilizar 3 vezes. O go, vocês vão utilizar 4. O wake up, vocês vão utilizar uma vez só.
take uma vez, do uma vez e play uma vez também, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos para que vocês leiam e consigam completar com esses verbos de rotina, ok? Ok? Ok, né? Sim. Ok. Apitou? Não. Vou lá ver agora. Eu vou ali ver uma coisa e já retorno, tá, pessoal? Quando eu retornar, a gente corrige, então. Cheirinho tá bom, né, filho? Das filhas, meu amor. Vou enfiar? Isso, não vai dar. Olha lá. Vou botar aqui para esfriar. Fazer a cobertura assim para não mexer na aula, tá? Obrigada por me avisar. Voltei! Sem querer falar em comida, mas acabei de tirar do forno uma nega maluca, bem quentinha, que agora só falta colocar cobertura para comer e tomar café. Mas eu não vou falar de comida mais, porque eu tô muito gordinha. Ai, que inveja. Hã? Eu queria comer um bolo. É, vem aqui comer. Nega maluca, bem quentinha, bem boa. Agora eu vou só, quando terminar, vou fazer a cobertura. Tipo um negrinho, assim, para botar por cima. Pronto, podemos corrigir? Vamos lá. Sim. Não responderam, mas a gente vai corrigindo aí para a gente conseguir fazer as atividades. Gente, vou criar minha caixinha aqui de diálogo para botando as respostas para vocês. Todas essas respostas depois eu tiro foto, mando ali no grupo, né, para que vocês daqui a pouco possam conferir com calma, né? Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Vamos lá. Então, nós temos um texto que é parecido com o texto do Daniel, né? Falando sobre as rotinas. Então, diz: Hello, my name is Stephanie. I'm from Kingston, Jamaica. Wake up. Perfect. I wake up, que é o verbo acordar, né? I wake up at 6:30 a.m. and Take. have. Tanto café da manhã como banho, eu utilizo a expressão have antes. Então, have a shower, have a breakfast, have a lunch, have a dinner, tá? Então, essas são as expressões que acompanham com o verbo have. Então, have a shower, I Have. I have a breakfast and go to school. After school, I take the bus and Go. Go, verbo ir, and go to my swimming class. After that, I Play. play video games and Do. do my homework. Do homework and study for tests. I Have. have a dinner and I Go. go to the bed, ok? At 9:30 p.m., ok? Pessoal, agora a gente tem ali embaixo uma partezinha que ela fala do irmão.
Então, prestem atenção ali, ó. John is my brother. Our routine is very similar. John wakes up at 7 a.m. and has a shower. He has breakfast and goes to school with me. After school, he goes home and plays video game with me or with his friends. He does homework and has dinner, ok? E aí nós temos ali embaixo onde vocês também tinham que completar com we. We go to bed at the same time, tá? Nós vamos para a cama no mesmo horário. Eu quero que vocês me digam uma coisa. A gente fez esse exercício e a gente leu. Teve diferença na escrita da rotina dela e a rotina do irmão dele? Dela, desculpa. Sim. Sim. Quais foram as diferenças, Alice? Que quando fala do irmão dela, quando ela vai falar os verbos, ela bota um S. Exatamente, pessoal. Perfeito, Alice. Perfeito. O que acontece, Prof, pessoal? é a Mariana. Ai, desculpa. Desculpa, Mariana. Perfeito, é que eu não vejo a voz, eu não vejo o nome de quem está falando, só escuto a voz. Quando eu falo na terceira pessoa do singular, no simple present, eu devo acrescentar algo ao verbo. Quem é a terceira pessoa do singular? É he, é she ou it. No primeiro texto, ela estava falando dela, então era eu, era a primeira pessoa. Então, eu acordo, eu tomo banho, eu tomo café, né? Então, I wake up, I have a shower, I have a breakfast, I go to school, tá? Então, tudo sobre ela, sobre eu, tá? No momento que eu passo a falar dele, eu estou falando na terceira pessoa, né? Eu estou falando dele, do he. Então, eu tive que fazer algumas modificações. Alguns verbos levaram S. Outros verbos levaram ES, como no caso do go, que se transformou em goes. E outros verbos mudaram totalmente a sua forma. Em vez de have, se transformaram em has, por exemplo. Tá? E é isso que a gente vai completar aqui, ó. Let's work in pairs. Look at the verbs in bold. In the test about Stephanie and John. And complete the sentence. Ou seja, a gente só vai completar essas frases para quê? Para mostrar que na terceira pessoa do singular eu faço modificação no verbo, tá? Então, vou fazer uma outra caixinha aqui do lado para colocar a resposta desse exercício de baixo, tá? Vamos ali, aqui. Vamos voltar aqui. Tá, o celular começou a tocar. Pessoal, I go ou goes to school? Go. Go, porque até então não estou falando em terceira pessoa do singular. You go ou you goes to school? Go. Go. Agora sim. He, she, it, go ou goes to school? Goes. Goes. Por quê? Agora a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês que verbos terminados em O, eu vou acrescentar o ES na terceira pessoa do singular. Assim como aqueles verbos que terminam em dois S, em CH, em X, em Z, eu acrescento o ES, tá? E a última, pessoal, we, you e they, go to school. Exatamente, tá? Então, a única coisa que eu modifico é na terceira pessoa do singular, ok? Vou tirar uma foto para mandar ali para vocês, tá? Onde vocês têm a explicação disso? Na próxima página, página 169, onde vocês têm este quadrinho em amarelo, que chama-se Simple Present Affirmative Form. Usamos o Simple Present para falar da nossa rotina. I have a shower every day. Eu tomo banho todos os dias. Só um minutinho. João Pedro. Nada. Não, vi um barulhão.
Quando falamos de outras pessoas, nós também usamos o he, o she ou it. Por isso, precisamos acrescentar o S em alguns verbos ou transformá-los, como aqui. I have a shower every day. She has a shower every day, tá? Então, quando a gente usa o simple present, usamos para falar de rotina, como, por exemplo, nessa frase aqui. What time do you have breakfast every day? Então, I have a breakfast at... Eu tomo café da manhã, vamos colocar aqui um quadrinho para que vocês tenham a resposta disso. Né? Utilizamos para falar de rotina. Então, what time do you have breakfast every day? I have breakfast at 8 a.m. Ok? Agora, se essa pergunta fosse direcionada para ela, seria diferente, porque em vez de do, eu usaria o does. What time does she have a breakfast every day? E aí a minha resposta seria she has breakfast at 8 a.m. Tá? Então, sempre que a pergunta for direcionada para a terceira pessoa do singular, o verbo que acompanha vai ser modificado, tá? Então, aqui a gente tem uma das regras do Simple Present, que eu vou tirar foto para mandar ali no grupo também, tá? E para finalizar a aula de hoje, vocês têm... eu vou mandar todas essas regrinhas aqui para vocês terem, tá? Na verdade, eu acho que eu comento na aula que vem, a gente faz os exercícios. É melhor para não confundir vocês, tá? O que eu posso deixar para vocês fazerem? Também, se bem que eu já deixei aquele lá, né? É aqui, ó, a página 173, o exercício número 1 da página Homework, onde vocês só vão relacionar o verbo com a atividade. Por exemplo, drive. O que eu dirijo? O que é drive? Drive é dirigir. Então, a car, a bus ou a truck, tá? Então, o tema fica, além do que eu já passei, página 173, exercício 1 e 2, que é para colocar os horários e para relacionar. Tá, pessoal? E aí, a parte do Simple Present, dessas regras, eu passo para vocês na próxima aula para que a gente possa trabalhar juntos. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Muito difícil? Não, não é muito difícil, né? Vocês só vão ter que dar uma estudada na semana que vem na parte das regras que eu vou passar para vocês dessas modificações dos verbos. De resto, não tem muita dificuldade, né? Não tem, assim, grandes problemas. Eu vou só conferir quem está em aula, eu vou falando os nomes e aí podem ir saindo, tá? No momento que eu for falando, eu vou interromper a gravação aqui, vou falando os nomes